Marisa, é muito bom estarmos Ah, juntos aqui com você. A gente vinha conversando já para que esse encontro gente, acontecesse há um tempo. olha, para mim, olha, eu queria muito agradecer o convite. Confesso para vocês que não sou palestrante, eu trabalho com arte, trabalho no palco, no microfone, mas a palestra não é a minha, não tenho experiência de palestra. Então, a minha experiência é de conversar mesmo, né? E eu peço muito à espiritualidade que possa nos envolver na noite de hoje, para que eu possa trazer para vocês aquilo que é necessário dentro desse trabalho que a gente está fazendo, né? Dentro da proposta do trabalho da noite de hoje, né? Para que eu possa sintetizar, conseguir sintetizar tudo que precisa ser dito, para que seja uma noite proveitosa. Mas desde já agradeço para a Aninha, né, Aninha? Obrigada. Eu que agradeço. Então, para a gente começar, eu queria já abrir com uma reflexão que você mesma trouxe para mim essa semana. Ah, tá. Kardec, na Revista Espírita, disse para a gente o seguinte: quando dizemos que a arte espírita será um dia uma arte nova, queremos dizer que as ideias e as crenças espíritas darão às produções do gênio um cunho particular, como ocorreu com as ideias e crenças cristãs. Quando Kardec nos alerta sobre o valor da arte espírita, a Marisa compartilhou comigo essa semana um vídeo muito legal de um grupo que eu adoro, que é Amigos da Luz, Sim. trazendo exatamente uma reflexão sobre o termo arte espírita. Porque, na verdade, toda arte que tem um cunho moral, um cunho do bem, que passa uma Exatamente. mensagem bacana, é arte cristã, né? Vamos dizer assim, é uma boa arte. Então, eu quero te ouvir, porque a sua voz já vai trazer muitas lembranças para todos nós, né? Com certeza. Eu achei muito interessante essa postagem do pessoal do Amigos da Luz essa semana, e eu quis compartilhar com você justamente por isso. Porque eu tenho visto muito no movimento espírita as pessoas falarem arte espírita, teatro espírita, música espírita, e vocês me perdoem, mas eu acho que eu concordo com o que a Ana falou. Eu acho que a boa arte, né, aquilo que transmite o que é bom, né, dentro de valores morais, né, é arte. A gente não precisa rotular, a gente não precisa dizer que é arte espírita, é arte católica, é arte batista, não precisa fazer isso, porque a arte é a arte, porque a função da arte já é divulgar valores, promover mudanças de comportamento, alertar para outros comportamentos. Né? Então, que de repente não estão tão coadunados com o comportamento reto, vamos dizer assim, né? Com a mensagem do Cristo, mas está ali dentro do nosso padrão de evolução, que é o padrão vibratório do planeta que a gente está habitando, né? Então, cabe a gente se aproximar dessa ou daquela arte, saber diferenciar o que nos faz bem e o que não faz. Né? Isso eu fui aprendendo durante a minha própria caminhada na vida, porque o que eu posso passar para vocês é a experiência de um espírito que veio caminhando dentro da arte durante todo esse tempo. Eu fui apresentada à doutrina espírita pela arte. Eu fui levada à doutrina espírita pela curiosidade da arte, pela curiosidade da música. Então eu ia para uma pequena casa espírita que se chamava Cantinho de Paz, Luz, Esperança e Caridade, que teu pai deve conhecer muito bem, Aninha. E lá eu comecei a tomar contato com a arte. E isso já reavivou dentro de mim coisas que eu já trazia do passado. E isso foi me aproximando também avivando a minha curiosidade, reavivando a minha curiosidade em relação à própria doutrina. E tomando contato com isso, com aquele ambiente, eu fui me aproximando. Né? E então, vocês vejam como é que é importante a arte dentro da casa espírita.
como é importante você despertar isso desde cedo, até nas próprias crianças, para que elas se aproximem de uma forma lúdica da doutrina, né? Como chamar, né? Seja através do teatro, seja através da música, né? Seja através da pintura, né? Da forma da forma de expressão que for dentro da arte, mas que possa despertar, colocar essa semente para que isso possa, depois de um certo tempo, eclodir, e então a criança ser chamada para outros conhecimentos e ir se aprofundando dentro da doutrina, né? Você veja, o teatro, né, que eu comecei a adaptar peças espíritas, Aninha, me corta se eu estiver saindo mais ou menos do caminho. Não, você chegou exatamente no ponto que eu e Márcio começamos um pouquinho, que é sobre o teatro, que uma das coisas assim, que eu fiquei encantada porque eu assisti, e você não só estava ali à frente organizando tudo, como você encenou, foi Paulo de Tarso, né? Sim, e a gente está numa semana em que a gente está comemorando os 80 anos do livro Paulo e Estevão, que é uma psicografia de Emmanuel por Chico, né? Olha só. Então, dia 8 fez 80 anos, e tem vários movimentos. O Oceano, que é uma pessoa ligada à parte cinematográfica, também está homenageando. Então, eu queria até que você contasse para a gente um pouquinho o que foi construir Paulo de Tarso, porque foi um trabalho seu que eu acompanho um pouquinho, e a nossa casa, especificamente, o Regeneração, recebe muito o teatro espírita, né, Márcio? Uhum. Sim. Então, desculpa, Márcio, te cortei, pode falar. Não, eu estou achando ótimo o papo, tá ótima essa dinâmica, mas depois eu ia voltar um pouco dessa sua reflexão acerca da arte. Né? Sim, existe boa e a má arte, simples assim. Eu acho que, no meu entender, né? E no fundo, a gente define arte espírita simplesmente, de repente, para traduzir através das artes alguns conceitos que são inerentes à identidade cultural espírita. Sim. Isso é a mesma coisa que existe com relação à renovação carismática católica, à música evangélica, e que está expressa em vários gêneros musicais, peças teatrais. Então, isso é muito rico. Agora, mas deixa eu te falar uma coisa. É importante você dizer isso, porque o Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, quando eu montei, a maioria do elenco não tinha vínculo com a doutrina espírita, eram simpatizantes da doutrina espírita. E nós tivemos na nossa plateia irmãs de caridade que foram assistir Paulo de Tarso. Então, olha só que legal isso. Dado ecumênico, né? Olha só como a arte, é isso que eu estou falando para você, como a arte ela pode ser tão abrangente, como ela pode acolher tantas religiões dentro de um local só, dentro de um lugar só, né? Então, mas desculpa, eu te cortei, só para não me esquecer. Não, Marisa, para expressar isso que você está falando, porque no meu entender, o que eu traduzo o que você está acabando de dizer é o seguinte: está na doutrina espírita, não é fora do espiritismo a salvação, como se diz, é fora da caridade não há salvação. Exato. Quando a gente adjetiva uma arte, a gente meio que segmenta também, porque por mais que tenha identidade com alguns conceitos, no fato, quando a gente acaba adjetivando, a gente meio que dá uma segmentação. E por que eu digo isso? Olha, sem querer trazer muita polêmica para o nosso debate, mas ontem, por exemplo, apareceu uma matéria jornalística dizendo que um evento de jazz na Bahia parece que não teve o edital, não foi aprovado, né, com recursos do Ministério da Cultura, e com uma retórica em torno de que não era uma arte, quase assim, uma retórica reproduzindo que não era uma arte de Deus, não era uma arte sublime, como dizia, e utilizaram da retórica, utilizaram Bach, utilizaram Sócrates. Então, os homens eles acabam desviando muito exatamente esse dado da boa ou da má arte.
Em termos de gênero, pode ter jazz espírita, pode ter jazz não espírita, sendo bom, trazendo boa mensagem, isso é que é válido e que nos une. Exatamente, porque a questão é a seguinte, o homem é que distorce essa visão de arte. O homem, dentro da sua limitação, ele coloca muros, ele coloca limites, e a arte é muito maior do que isso. Porque quando a arte fala de amor, simplesmente, ela está falando do Cristo. Uhum. Não precisa você dar nomes, classificações, adjetivos. Não é necessário isso. Uhum. E todos saem revitalizados. Todos, quando iam assistir o Paulo de Tarso, saíam bem. E a gente sentia isso porque a gente recebia as pessoas do lado de fora, lá no hall do teatro. Então, a gente tinha esse contato, e eu fazia questão que isso acontecesse justamente por causa do elenco. Porque montar Paulo de Tarso com espíritas não é tão fácil quanto montar com pessoas não espíritas, não. Porque nós, dentro do espiritismo, temos as nossas dificuldades e as nossas diferenças também. Só que, dentro dessa visão de atores profissionais, que eu peguei atores profissionais, simpatizantes ou não, que muitas vezes davam veracidade à cena, mesmo sem acreditar na doutrina ou naquilo que fosse, eu acredito que eu consegui promover e colocar alguma semente. Porque não houve dia em que nós não fizéssemos um ensaio, em que nós não abríssemos um minuto de sabedoria para fazer uma oração. Porque isso eu coloquei como condição sine qua non, porque para você fazer um trabalho desse, você sabe que você está agradando tanto um lado, quanto desagradando outro, em se tratando de espiritualidade. Eu não me considero, e não me considerava na época, uma pessoa, como é que eu vou dizer para vocês, totalmente protegida e equilibrada para suportar qualquer investida da espiritualidade inferior, vamos classificar assim, ou dos nossos irmãos mais equivocados, menos esclarecidos. Não que eu seja uma pessoa esclarecida, mas que, já tendo tido contato com a doutrina, eu já tenho um compromisso, uma responsabilidade de como eu vou me comportar daqui para frente. Correto? Então, o que aconteceu? O início de Paulo de Tarso foi o seguinte: na realidade, a minha primeira vontade foi assim, né? Vou montar uma peça de teatro e vou adaptar um livro espírita. Aí veio aquela intuição assim: não, você não vai não. Primeiro você vai adaptar uma novela para rádio, você vai aprender como é que você faz, aí depois você vai montar um espetáculo de teatro. Aí sim. E isso foi feito, porque foi um trabalho de disciplina. Porque quando eu sentava para selecionar o texto, que foi uma adaptação do livro do Dr. Humberto Leite, quando eu fiz esse trabalho, eu abria com uma prece, fosse no domingo, me chamavam para sair, eu não ia, era o meu trabalho, era a minha contribuição dentro da doutrina, e ali eu ficava. Então, quando eu chegava, eu estava escrevendo, eu estava adaptando, e naquela época eu não tinha computador, então não ia na mão, porque já tem bastante tempo. Aí vinha assim: vai ali, pega aquele CD, tem a música na faixa tal, não sei o que tal, eu ia lá, pegava e a música encaixava. Simples assim. Então, depois desse processo de montar o Lírio dos Jardins do Senhor, que foi a vida de Francisco de Assis, né, eu parti para o teatro. E aí eu adaptei Paulo de Tarso, porque eu já tinha tido contato com o Sol Nascente. Eu fazia parte do grupo espírita de teatro Sol Nascente, né? Eu já tinha feito Abigail em Paulo e Estevão, eu já tinha participado de Jesus Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras, né? Então, eu já tinha... E quando eu comecei no Sol Nascente, a peça já estava montada. Então, eu ia para a Coxia fazer vozerio.
Sabe o que é vozerio, que a gente chama na dublagem? É quando Jesus está no umbral e você fica da coxia gritando: assassino! Você tirou a minha vida! E aí eu fazia o vozerio e ajudava a varrer o palco, para preparar o palco. Essa era a minha função. E eu pegava a minha vassoura e varria feliz da vida, entendeu? Porque aquela era a minha função, né? Então, esse processo que você vai passando por ele, quando eu cheguei para adaptar Paulo e Estevão, Paulo de Tarso, né? Primeiro eu fiz o seguinte: Marisa, você vai fazer terapia. Porque se você não fizer terapia, você não vai ter base para administrar 13 egos diferentes, que não têm noção da doutrina espírita, não vão ter a disciplina que se faz necessário, porque dentro do espiritismo a gente até desenvolve essa disciplina, e talvez não tenham a compreensão. Então você vai ter que primeiro fazer isso, para você se equilibrar um pouco também, se conhecer, e então começar a trabalhar com essas 13 pessoas. E assim eu fiz. Confesso para vocês que ter o controle, vamos dizer assim, como diretora, e atuar como Abigail no palco e produzir o espetáculo, não foi brincadeira, não. Imagina. Não foi brincadeira. Porque muitas vezes eu sentia nitidamente a espiritualidade. Sentia a espiritualidade interferindo de formas negativas, e atingiam, às vezes, os atores que não tinham aquela compreensão, e quantas vezes eu tive que contornar situações, entende? Então, foi um aprendizado grande para mim, muito grande. Né? Então, teve um dia lá no Teatro dos Quatro que nós tivemos uma apresentação que foi cancelada, e eu fui para frente do palco, sentei assim na cena ali no palco, na frente, e olhei para a plateia vazia, e de repente eu não vi a plateia vazia. Né? E aí, o que fazer? Vamos apresentar a peça? Né? Foi complicado. A nossa estreia no Teatro Miguel Falabella foi com 2 pessoas, e nós estreamos, e foi tão bom, porque se não tivesse sido assim, a gente não teria percebido tantas coisas que a gente ainda tinha que corrigir. E foi muito bom, o aprendizado foi muito bom. Cenas, às vezes, passagem de cena, que tinha uma cena de Paulo de Tarso com um mendigo que era aleijado, em que ele recuperava esse mendigo, e a atriz em cena, quando ela saiu de cena, ela saiu aos prantos, e ela falava para mim, e foi no dia que as crianças de Vicente Moretti estavam lá, e ela falou assim para mim: tem muitos espíritos no palco, tem muita pessoa com deficiência física, e ela chorava lá. E para contornar essa situação, né, a gente tinha que ter o equilíbrio e a base do espiritismo para poder voltar à cena e continuar o espetáculo. Né? Quantas crianças no dia dessa apresentação não conseguiram entrar no teatro? Aninha, não conseguiam ultrapassar a porta. Imagina. Entravam em pânico, gritavam, choravam. Então, tudo isso é aprendizado. Tudo isso, eu digo para vocês, que é crescimento para mim. Né? Vocês vejam a oportunidade que eu tive da espiritualidade quando eu consegui retornar ao corpo, trabalhando com arte novamente. Porque eu sei que o meu compromisso com a arte vem do passado, e vem de um passado bem longínquo. E a misericórdia do alto foi tão grande que eu consegui retornar trabalhando com dublagem, que é um trabalho, vamos dizer assim, agora que está aparecendo mais, mas é um trabalho que permeia o anonimato. E o burilamento da vaidade, que vem junto. Porque você trabalha, você tem a oportunidade de se doar como atriz, né? E de fazer vários personagens e vários papéis, mas
no anonimato. A dublagem passou a ser conhecida agora, depois de muitos trabalhos que foram feitos e que explodiram aí, né? Mas você veja como é que a espiritualidade atua, né? Um processo de internalização muito laborioso mesmo, né? Processo muito vagaroso, né? E quando você fala, por exemplo, de tudo que vocês, enquanto equipe, você enquanto diretora e atriz, né, tinham como ser beneficiados pelo aprendizado, o outro lado também é muito vibrante, né? De quem vai assistir, de quem tem contato, porque a gente ainda tem um pensamento muito pequenininho e a gente escuta algumas falas assim, romance espírita não é estudo. Mas quantas pessoas, assim como você falou no início, você chegou à doutrina pela arte? Quantas pessoas chegaram à doutrina espírita pelos romances, não é? E quantos ensinamentos a gente tem pelo que a gente pode assistir, porque às vezes lendo a gente não entende plenamente. Quantas pessoas saíram do filme Nosso Lar e tiveram a curiosidade de ler o livro? Hoje você trouxe para a gente, o Nosso Lar, para que as pessoas possam ir buscar e ler. Trouxe Paulo para a gente ler, né? Trouxe a história de São Francisco. Você citou para a gente rapidamente 3 livros importantíssimos para que a gente possa pesquisar e ler. E outra oportunidade que eu tive foi quando eu participei também do Festival de Teatro Transcendental, que foi em Fortaleza, em que eu montei o Brasil Mensageiro da Paz. E eu estava assistindo a abertura da peça, que eu até mandei para você, que é uma filmagem, em que vem falando da trajetória do homem, porque o Brasil foi o seguinte, me procuraram, aí tem algumas cenas, tem cena de que eu começo a peça com Paulo e Estevão, mas também tem Kardec, tem Bezerra, né? Esse Bezerra a gente teve uma certa dificuldade, porque foi na correria e a barba não veio até aqui, ficou só aqui. Depois eu pude desenvolver a barba toda, eu pude pedir para desenvolver a barba toda, porque não houve tempo. O que eu fiz com o Brasil Mensageiro da Paz? Né? Foi num momento assim em que, até numa situação bem atual, que eu inicio a filmagem desde o processo de formação do planeta e ele passando por toda aquela evolução planetária, o homem, né, passando por toda aquela evolução em que o narrador vem várias cenas de um narrador falando guerras atrás de guerras. Então, no final, quando ele encerra a narração dele, ele fala o que seria preciso que vários espíritos de escola retornassem à Terra, que mostrassem para a gente, como se fosse quase que uma receita de bolo, como se deve comportar, como se deve agir. E aí eu coloquei no palco Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, Leon Denis, Kardec, né, Bezerra de Menezes. Então eu fui colocando passagens e textos fidedignos ao que estava, uma passagem que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ele fala aquilo tudo no palco. Mas quando eu inicio o espetáculo, eu inicio com o Estevão pregando na Casa do Caminho, em que eu inicio o espetáculo e ele, Israel, durante tantos séculos, e por aí se desenvolve o espetáculo. E aí depois eu fui costurei com a entrada de Paulo de Tarso na sala de Kardec pesquisando, e ele vem falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e depois Kardec falando sobre a evolução do homem em relação ao egoísmo, em relação à vaidade. É uma aula, né? Uma aula. E depois veio Leon Denis, e depois veio Joana de Ângeles, dando a visão dela também. E aí a gente finaliza com Francisco de Assis. E no final, se ele puder colocar, tem a fotografia, foi a finalização aqui que está a foto de Francisco e Jesus lá no final, que nós filmamos, essa filmagem que eu tentei mandar para você e não consegui, em que Jesus, nós filmamos isso lá no Parque Lage,
em que ele vem caminhando, e eu pedi para o Marco Antônio gravar, porque o Marco é dublador e ele já fez muito a voz de Jesus, então remete muito ao emocional das pessoas, aquilo ficaria gravado, né? E aí vem Jesus falando: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, eu não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não pode dar, né? E no final Jesus faz assim que eu falei pro rapaz, pro ator, falou: vai entregando os teus braços e agora baixa o teu olhar, baixa, e olha assim, como se fosse um convite. E ali a gente encerra o espetáculo. Entende? Quer dizer, o que você faz com isso? Você toca o emocional da pessoa. Quando a pessoa adentra uma casa de espetáculos, né, principalmente um espetáculo assim, ela não tem mais ou menos noção do que ela vai encontrar, mas ela ali ela vai ser tocada. Ela vai ouvir alguma coisa e alguma coisa vai ficar, seja de Joana, seja de Francisco, seja de Paulo. Não é verdade? É verdade. É muito profundo. Acho que eu e Márcio, como professores, se a gente tivesse como dinamizar as nossas aulas nesse esquema de palco, ia ser muito bom, né, Márcio? Mas os ensinamentos, pelos espetáculos que eu já assisti, pelo que eu já ouvi de música espírita, até pelas imagens que a gente vê mesmo das artes plásticas, desde o momento que a gente entra no teatro, a gente vivencia isso muito na nossa casa, né? O Regeneração tem um teatro que abriga muitas peças, muitos shows, muito material de arte para divulgar o aspecto cristão, vamos dizer assim. Quando a gente entra ali, a gente já sente uma vibração diferente. Sim. E quando a gente sai desse ambiente da arte, a gente sai renovado, porque a gente se abastece de informação, porque todo espetáculo, toda manifestação de arte dentro da Casa Espírita tem um efeito bom no nosso coração, mas a gente sai com uma leveza, com uma esperança. Acho que o termo seria esse, né, Márcia? Esperança. Porque a arte dá isso para a gente. E nesse momento tão conflituoso que a gente está passando aí desde o ano passado, acho que a arte pode trazer essa leveza para os nossos dias. Com certeza. Obrigadas à arte, que tem essa missão de levar um acalanto para o coração, aquele aconcheguinho bom, que elas não desistam, apesar das dificuldades, como você falou. Montar um espetáculo não é fácil. Não. Montar um espetáculo é muito difícil, até porque a gente tem plena consciência do custo que isso tem, do quanto é difícil você conseguir ajuda, auxílio mesmo financeiro para realizar. Sim. Você falou muito bem das, vamos dizer, das influências dos que estão mais distantes do amor, para que isso não aconteça, tanto encarnados quanto desencarnados. Tem um burilamento pessoal, você citou a vaidade, o ciúme, porque um vai aparecer mais do que o outro. Tem a questão do conhecimento, mas eu acho que é de uma riqueza indescritível. E como a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, eu queria muito pedir uma coisa, assim, bem íntima. Você conhece... Se eu puder. Não sei. Você fica à vontade para dizer que não. Tá. É que você conhece muitas músicas espíritas e você tem uma voz linda. Se você pudesse encerrar para a gente cantando uma música, seja ela qual for, que você escolhesse, a gente ia agradecer muito. Tá bom. Nossa, eu tinha pensado em tudo, menos isso. Eu pensei que a gente fosse explorar mais um pouco, Ana, além da arte dela, das reflexões dela em torno da experiência dela de formulação disso tudo que ela falou, que é muito importante. Marisa, antes de você cantar, que eu tenho certeza... então explora aí, depois ela canta para fechar. Pode explorar. É que eu achei muito interessante você falar da composição do seu elenco, das pessoas que trabalham na produção e tudo mais. E óbvio que eu já percebi na sua fala que não existe o menor postura ou inclinação para proselitismo. Existe, pela tua filosofia de arte, existe ali uma inclinação para tocar no coração da pessoa, e nisso que a Ana falou,
e de repente a pessoa imagina em vocês. Eu fico a imaginar aqui, por isso que você falou da terapia, de todo esse processo doloroso, muito difícil, e quem abraça uma causa cristã, de modo geral, já vi qualquer bom trabalhador, todo trabalho na seara cristã é muito difícil, porque você recebe muito mais críticas do que propriamente auxílio dos encarnados, e aquilo tudo que você já falou também. Mas eu queria saber de você qual é o retorno desse elenco que não é espírita, como é que eles realmente, qual foi esse processo? Saíram muito diferente de como quando eles entraram. Todos eles. Isso bem eu queria diferente. saber. Me parece assim, por que eu estou falando isso? Me parece que o Nelson Xavier, quando fez o papel do Chico Xavier, me parece que assim, ele tem toda uma trajetória na militância Partido Comunista, né? Uma leitura marxista, pesada. Ele já até desencarnou, né? Já desencarnou, de fato, né? E ele trouxe, assim como Marcel Souto-Maior, quando fez a biografia do próprio Chico, depois do Allan Kardec, embora não seja um artista, mas teve a sensibilidade, traduziu como é que ele fez, né? Desde o primeiro contato com o Chico, que foi difícil. Pelo menos Marcel Souto-Maior nunca se diz espírita, né? Não é preciso, né, se converter, não há conversão, mas exatamente nessa sensibilidade. Então, isso que você está falando eu acho fundamental, porque você, nessa sua fala toda, você falou exatamente um processo quase pedagógico ou de sensibilização, isso que a Ana está falando, de tentar conceber o espiritismo, não muito pela razão, mas pela emoção também. Também pela razão, a gente está refletindo aqui, mas muito pela emoção. É tocado. E eu fico a imaginar, para finalizar, por exemplo, a situação de uma pessoa, e hoje os tempos são realmente difíceis, uma pessoa que passa pelo problema da depressão e adentra num show, né, numa peça teatral como essa, para saber em que medida, como é que você avalia? É terapêutico? Você alcança pelo coração mesmo, porque veja bem, as pessoas que vão assistir um espetáculo desse, muitas vezes isso aconteceu lá e comentaram comigo também, e das pessoas saírem se sentindo melhor, as pessoas estavam deprimidas, pessoas que não estavam bem, que foram assistir, porque você vai, a função do ator, você falou um negócio aí que até despertou um negócio em mim, a função do ator é o crescimento porque você lida com tantas personalidades, com tantas personagens, com tantas coisas, e isso vai te enriquecendo de uma forma ou de outra. Né? A gente está com os irmãos na mesa mediúnica, em que eles trazem os seus sofrimentos, e a gente vê aonde a gente está errando igualzinho a eles. Então, esse é o aprendizado também. Mas isso se você quiser aprender, como tudo na vida. Porque senão o ator ele vai fazer o seguinte, ele vai se ligar só àquilo que é o bom para ele, vai se limitar só àquela parte, ampliar o campo de visão dele. Isso é para tudo na vida. Entende? Então, eu assisti, quantas vezes chegavam para a gente lá fora e falavam, eu estava muito triste, você ouvia excessivamente na plateia. E quem diz que um trabalho não estava sendo realizado na plateia? É lógico que estava, a espiritualidade estava se servindo de tudo ali. De tudo. A espiritualidade ela não perde um alfinete. Ela não perde. Daí as dificuldades e a oposição, né? Daí as dificuldades. A própria casa espírita, quantas investidas da espiritualidade inferior a casa espírita sofre de investidas? Quantas casas acabam se perdendo por causa disso, por não haver o equilíbrio dos dirigentes, quantos médiuns se perdem? Não é verdade?
Isso é para tudo na vida da gente. Por isso que a doutrina ela não pode ser só dentro da casa espírita. Eu costumava brincar muito lá no Jeff, Aninha, que eu falava assim, pessoal bota o pé aqui dentro e fica com cara de vou ver Jesus a qualquer momento. Isso mesmo. Aí faz aquela cara, sabe? Eu já Aí, usei essa sua fala milhões de vezes. O Márcio sabe disso, é testemunha. Cara, ver Jesus é perfeito. Desce o último degrau que tem lá no Jefa, acabou. Botou o pé na rua, nossa, parece que subiu um negócio, vem da terra. Parece que em vez de pegar a energia telúrica, pega outra coisa. Aí vem pelos pés, vai subindo pelo corpo, pum, explode aqui em cima no coronário. Gente, tem que ser em tudo na vida. Esse aprendizado, isso é constante na hora que a gente está dormindo, porque a gente não está. Reza para não ficar colado no corpo, porque é muito ruim, pede para ser levado à espiritualidade, para fazer alguma coisa, gente. Nem que seja para catar folhinha em algum lugar, mas pede para ir. Entendeu? Para você ter uma atividade, para você crescer. Porque a finalidade da gente aqui é o crescimento. Nós estamos fadados ao crescimento, querendo ou não, é para lá que a gente vai. E você falou algo que é muito especial. A espiritualidade se utiliza de diversos caminhos, né? E dentro da arte espírita, eu vejo acontecer muito, é um público específico que chega ao teatro, por exemplo, que é aquele que foi porque alguém comprou o convite para ajudar e sai distribuindo, né? Tem gente que tem esse espírito assim, fraterno. Ah, então, para ajudar ao grupo que está ali dramatizando, eu vou comprar 50 ingressos. E aí sai pela rua distribuindo. Então, aquele desavisado que às vezes chega na plateia, não chegou desavisado. Nunca chega. Foi calorosamente conduzido pela espiritualidade. Então, é um público muito heterogêneo, mas que sai com uma harmonia que é indescritível, né? Acho que a gente não tem nem como falar sobre isso. Deve ser lindo. É verdade, é simples assim, entendeu? A espiritualidade se beneficia de tudo, ela se utiliza de tudo para atingir Marisa, esse objetivo maior. Fale. Uma outra pergunta. Já foram feitos vários estudos que o movimento espírita, o espírita de modo geral, isso aí nos últimos censos a gente costuma ver, rapidinho. Um minutinho, gente, desculpa, Marisa, meu filho entra aqui e invade no meio da, imagina, ao vivo. Mas voltando aqui, Marisa, então, pegando aqui a sua experiência de apresentação dessas peças em vários lugares, aí você citou Teatro Miguel Falabella, ali no Norte Shopping, Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea, e assim, no último censo do IBGE, que já faz tempo, né, em 2010, a gente vê lá um perfil socioeconômico do espírita, a maior parte consegue consumir, tirando a conjuntura atual que está muito difícil, né, por vários motivos, mas costuma consumir cultura, né? Entende a cultura, entende a arte como produto, como mercadoria e tal, embora não seja, obviamente, essa a sua concepção. Existe, na sua concepção de arte, também levar essa arte para comunidades que não tenham... você já teve essa experiência de levar para algum bairro, alguma lona de bairro, alguma coisa nesse sentido, para levar essas peças que você já produziu para esses outros meios, população um pouco mais carente desse tipo de cultura? A gente se apresentou com Paulo de Tarso nas lonas culturais, tá? De Nova Iguaçu, acho que foi Nova Iguaçu, de Realengo, e tem outra mais perto aqui, mais para cá, aqui na Tijuca, desculpe, aqui em Jacarepaguá, aqui ali perto daquela pracinha. Sim, ali naquela lona cultural também a gente se apresentou. A gente se apresentou em Curupaiti. Né, com a Amazonas Hércules lá. Qual é a avaliação que você faz em se tratando assim? Tem a mesma receptividade? Você sente o mesmo acolhimento?
Como A é que é? gente, nós apresentamos lá em Curupaiti Paulo de Tarso e apresentamos Jesus Gonçalves também, se eu não me engano. Maravilhoso, eu queria Tá? ver. E Jesus Gonçalves, eu só trabalhei como atriz, eu não participei, era quando eu fazia parte do Sol Nascente. E eu digo para você o seguinte, você tem que ter um controle muito maior, porque a energia é muito maior. A emoção é muito maior. Então, não é a emoção que te domina, é você, como ator, que tem que dominar essa emoção, para que você não perca a qualidade do teu trabalho, mas que você se beneficie daquilo que vem de fora também. Então, foi muito bonita a apresentação lá em Curupaiti. A gente se apresentou também com Jesus Gonçalves, num rancianato que tem fora do Rio de Janeiro, é no estado do Rio. Mas São Gonçalo? É no estado do Rio, eu não lembro agora, mas foi muito bonito. E foi um tipo de trabalho que a gente fez que não era. A gente tinha mais limitação, a gente não tinha condições para montar, então era um espetáculo mais assim, vamos dizer, mais mambembe, vamos dizer, né? Uma coisa mais. A gente fazia o que a gente podia dentro das nossas possibilidades, né? E a gente levou esse trabalho lá e foi tão bonito, a gente fazendo a prece da gente ao ar livre, com aquele céu maravilhoso de noite. Olha, tem experiências assim que foram maravilhosas, entende? Coisas. Eu criei uma boneca na época que eu manipulava a Xuxinha, no Xuxa Park, e o Xuxa Park acabou. E é muito engraçado isso que aconteceu comigo, porque no dia que o Xuxa Park pegou fogo, eu estava lá. E eu falei assim, eu vou ficar porque eu quero assistir a Daniela Mercury. Vou ficar. Aí fiz minha apresentação. Ana, te juro por tudo quanto é mais sagrado, desligaram a minha chave, eu peguei a boneca, levei para o almoxarifado, entreguei, entrei no carro, vim dirigir, esqueci o que eu ia fazer lá. Vim para casa, entrei, fiz minhas coisas, fui dormir, meia-noite, toco o telefone, papai, Marisa, onde é que você está? Onde é que você está? Eu falei, estou em casa, estou dormindo. O estúdio está pegando fogo. Eu falei, o quê? Quer dizer, eu fui retirada de lá. Plenamente, né? Porque eu ia ficar lá, que eu queria ver Daniela Mercury, era época de carnaval e tudo, eu queria assistir Daniela Mercury, né? E de repente foram lá e desligaram a minha chave, fui eu, robozinho, para casa, dirigindo, deixei a bonequinha lá. E aí, quando acabou o Xuxa Park, eu falei, eu quero ter a minha boneca. Aí eu criei uma boneca, né? E comecei a apresentar a boneca em alguns lugares. Ela agora está em manutenção, não está nem aqui, senão eu apresentava a vocês. Mas é a Tana Tanita, é um extraterrestre azul, extremamente mal educado, uma rainha, uma princesa infanta de um país, de um planeta chamado Azul Narigônia, em que ela se apresentou no Hospital Mário Crefe para as crianças, em que ela se apresentou na casa Ronald McDonald, em que ela se apresentou em alguns lugares assim, né? E aí ela cantava aquela música do Sancor, nasce o sol no meu coração de manhã, né? Só que com aquela vozinha, né? Agora eu vou fazer uma última pergunta para não gastar muito, né? Você e tudo mais. Você tocou num assunto que eu achei muito interessante. Você falou que, enquanto atriz, você tem que saber lidar com as emoções. Faz parte da sua técnica, da sua profissão. Sim. Você que atua como atriz, como dubladora, como diretora, tenta explicar, traduzir em poucas palavras, se é que é possível. Se não for, você explica do seu jeito. Qual é a diferença de uma tarefa, de uma função em relação a outra e como você lidar? Porque, imagina, lidar com a própria emoção não deixa de se impor, de se forjar uma disciplina emocional. Sim. Então, isso para mim, a Ana me conhece, ela sabe que é um aprendizado, marcadinho ali, entende? Então, você, como diretora, você tem que lidar
com a tua emoção pessoal. Você tem que saber passar para o ator aquilo que você quer, né? Às vezes aqui em casa, porque eu estou dirigindo muito de home studio, então às vezes eu falo assim, eu dou o texto para o ator, né? Aí vem o pessoal correndo lá de fora, o que aconteceu? Eu falei, nada, gente, só estou dando o texto aqui para o ator, entendeu? Não houve nada, só estou passando o texto. Agora, você como atriz, você sentir, você tem que ser o personagem. Você tem que sentir aquela emoção, mas você também tem que estar ligado, sabendo que você está ali também, e que você tem o controle daquilo. E se você for fazer um link com a reunião mediúnica, é a mesma coisa. Olha só que coisa interessante de aprendizado. Você é o veículo para que o espírito se manifeste, mas você só se afasta um pouquinho, como a Marisa se afasta um pouquinho para dar margem às personagens, mas ela tem que estar ali à frente para dominar as emoções também, para saber o momento certo de chorar, o momento certo de explodir, o momento certo de falar baixo e não comprometer a dicção. Na mesa mediúnica é não subverter a harmonia da reunião. Então, tudo isso é um controle de emoções que você tem que ter. E é o aprendizado. Agora, você tem que estar atento para isso, para você saber o momento em que você deve se utilizar de uma coisa e de outra. Na dublagem, por exemplo, eu só tenho a voz. Então, é na voz que eu tenho que passar tudo. Todas as emoções, na respiração, na forma de falar, na forma de às vezes, sussurrar uma palavra, né? No teatro eu tenho tudo ali, eu tenho meu corpo, eu tenho meu rosto, eu tenho meu gestual, eu tenho minha voz, eu tenho tudo. É diferente, entende? É um trabalho muito elaborado do ator, da atriz. E com relação à direção que você falou, o que tem adicional em termos desse trato com a emoção? Seria isso com o ator, por exemplo, com atores de vários perfis? Como é que seria com vários, isso? Seria isso você saber lidar com vários egos. Às vezes, eu confesso que eu perco a paciência, entendeu? Às vezes, eu perco a paciência. Mas é aquilo que eu aprendi também dentro do estúdio. Quando você desequilibra o ator, você perde a qualidade dele. Então, você, como diretor, você não pode nunca passar isso para o ator. Nunca. Porque aí você perde o objetivo que você quer alcançar, e aí você vai estar só jogando a tua frustração em cima dele. Não pode fazer isso. Se você for ver, você está traçando o tempo todo um paralelo com uma mesa mediúnica, porque o papel do diretor da mesa mediúnica é exatamente esse também. É você passar... Quando você vê... O dirigente da reunião lida com muitos egos, né? Sim, exatamente. Quando você vê o médium se excedendo, ou mesmo o médium que está do lado, que às vezes sai da sintonia e começa a prejulgar o outro. Acabou ali. Já provocou o desequilíbrio. Então, se atenha ao que você tem que fazer, ao que você foi fazer ali. Não entra em julgamento, porque se você entrar em julgamento, você já vai estar comprometendo todo o trabalho que está ali. Acabou. Lição para a vida, porque é assim dentro do lar, no ambiente de trabalho. Tudo. A vida imita a arte, minha. Tudo. Sendo que, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é um esforço hercúleo, para mim é. Tá? Para mim na vida, isso é um esforço hercúleo. Porque ainda mais eu que lido com emoção, que quando o ator ele está sempre com a emoção muito à flor da pele. Então, como é que se diz? Ossos do ofício, né? Um defeito de comportamento que você tem, né? Que quando você vai, você fala e você exacerba um pouco. O que houve? Você está... Não, eu só estou tentando passar para o ator aquilo como tem que ser a cena, entendeu? Só estou demonstrando como é que tem que ser. É muito curioso, isso é muito engraçado. Então, mantendo a disciplina, a nossa organização, a nossa estrutura, porque senão depois eu e Márcio temos a nossa orelha puxada. Puxada de orelha. Exatamente.
Quero ouvir você cantar, e aí a gente... Ai, Deus me ajude, tá bom. Então vamos lá para o momento que a gente está passando, né? Vocês aí você pode depois fazer a prece quando você terminar? Faço. Eu? É? Faço. Então tá ótimo. Então vamos lá. Se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo, ele seguirá contigo. Deus de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, só temos a te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse banquete espiritual que nos foi ofertado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos levar sempre a todos aqueles que nos procurarem os nossos braços estendidos e as possibilidades de ofertar esperança, de ofertar fé, equilíbrio dentro das nossas possibilidades e amor. E assim, Senhor, envolvidos por essa paz que se derrama sobre nós neste momento, pedimos a tua permissão para encerrarmos os nossos estudos da noite de hoje, dando graças a Deus.